Bem-vindos! Hoje, refletimos sobre duas histórias de fé e generosidade extraordinárias. De duas viúvas que, em meio à pobreza e à dificuldade, confiaram suas vidas a Deus. Nas leituras de hoje, vemos como o sacrifício e a confiança se tornam caminhos para a bênção e a provisão divina. Deixe que essas palavras preencham seu coração e despertem em você uma nova compreensão sobre a fé verdadeira e a generosidade. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: "Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação." Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: "Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, as leituras nos convidam a refletir sobre a fé verdadeira, a generosidade e como Deus, em sua infinita bondade, cuida de nós, mesmo quando parece que temos pouco a oferecer. As histórias das viúvas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo, têm algo em comum. Elas nos ensinam o valor da entrega total a Deus, sem reservas, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para nos apegar ao que temos. Na primeira leitura, vemos uma viúva que, diante da escassez, escolhe confiar nas palavras do profeta Elias. Ela se vê diante de uma escolha difícil: dar o pouco que possui ou guardar para si e para o seu filho, acreditando que, ao final, o que sobrar será suficiente para os dois. No entanto, ela decide ouvir a voz de Deus, e como resultado, sua fé é recompensada com a multiplicação do que ela tinha. A farinha não acabou e o azeite não se esgotou, pois Deus cuidou da sua necessidade. Este gesto de confiança é um poderoso exemplo de como nossa disposição em obedecer e confiar em Deus pode liberar a provisão divina em nossa vida. No Salmo de hoje, somos lembrados de que o Senhor é fiel e sempre atende às necessidades dos que confiam nele.
Ele é o defensor dos mais vulneráveis, os pobres, os cegos, os oprimidos, as viúvas e os órfãos. É Ele quem fortalece os que estão caídos e protege os indefesos. O Salmo nos convida a bendizer o Senhor, pois Ele é a nossa confiança, nossa esperança e nosso sustento. Ele nunca abandona os seus filhos, especialmente aqueles que, como a viúva, colocam sua vida nas mãos de Deus. Por fim, no Evangelho, Jesus nos apresenta a figura de uma viúva que, de forma semelhante, se oferece com generosidade, mas de uma maneira ainda mais profunda. Ela não dá o que sobra, mas tudo o que possui, suas 2 pequenas moedas, que representam não apenas uma oferta material, mas um gesto de entrega total. Ela dá de seu próprio sustento, mostrando que a verdadeira generosidade não está na quantia, mas na intenção do coração. Deus não está preocupado com o quanto temos para oferecer, mas com a disposição de darmos o melhor de nós, independentemente das circunstâncias. O sacrifício dela, em sua pobreza, é mais valioso aos olhos de Deus do que a abundância dos ricos que deram do que lhes sobrava. As leituras de hoje nos desafiam a olhar para a nossa própria vida e a avaliar nossa fé e generosidade. Será que, em momentos de dificuldade, confiamos que Deus proverá? Estamos dispostos a dar tudo o que temos, mesmo que seja pouco, para o bem de outros e em confiança a Deus? Quando damos, não apenas do nosso excesso, mas daquilo que realmente custa, podemos experimentar a verdadeira generosidade, aquela que move o coração de Deus. Que possamos ser como essas viúvas, confiantes em sua providência, generosos em nossos gestos e, acima de tudo, entregues a Ele, com fé e coração puro. Se as dificuldades e a escassez nos cercam, que nossa fé se torne nossa força e nossa generosidade, nossa maneira de viver o Evangelho. Deus é fiel e a sua providência não falha. Ele cuida de nós, como cuidou dessas mulheres, e sua presença nunca nos abandona. Em sua vida diária, como você pode aplicar a fé e a generosidade das viúvas de hoje? Quais passos você pode dar para confiar mais plenamente em Deus, especialmente quando os recursos são limitados? E como pode viver a generosidade com os outros, sabendo que não é o valor material, mas o coração entregue a Deus, que faz toda a diferença? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe suas experiências de como Deus tem mostrado sua fidelidade e cuidado em sua vida. Que possamos crescer juntos na fé e na generosidade, seguindo o exemplo dessas mulheres de confiança e coragem. Senhor, dá-nos a coragem de confiar em Ti mesmo quando nossas forças são poucas, e ensina-nos a ser generosos, não apenas com o que nos sobra, mas com o que tem valor em nossos corações. Que possamos viver com fé e entrega, louvando-Te com nossa vida. Obrigado por nos acompanhar hoje. Que Deus abençoe a sua semana com paz, fé e muitas bênçãos. Até a próxima.